O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o deputado Vinícius Camarinha, do PSB. Ele nos fala aí sobre a CPI das quarteirizações e o projeto 529 de 2020, de autoria do governador. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Fábio. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer grande abraço. Prazer é nosso, com toda certeza. Deputado, qual o balanço que o senhor faz da CPI das quarteirizações até o momento? O balanço é muito bom, pela seguinte razão. Não é de conhecimento de todos, mas o Estado passa para o terceiro setor, através de organizações sociais, quase 7 bilhões de reais na área da saúde para que esse terceiro setor preste o serviço à população. É muito recurso. Nós estamos falando de um valor que 99% dos municípios não tem uma arrecadação como essa. Então, é uma responsabilidade enorme que o Estado deve ter de fiscalização sobre esses prestadores de serviços. Então, o que é que nós estamos fazendo? Então, tem muito recurso indo para esses prestadores de serviço, que são os AMEs, que são hospitais, que são clínicas especializadas em atendimento específico de médicos especialistas. E não é só na área da saúde, você tem na área da cultura, você tem no esporte, que são organizações sem fins lucrativos que prestam o serviço em nome do Estado. Então, são muitos valores envolvidos nessas transferências. E a grande dificuldade que se tem, inclusive já apontada pelo o próprio Ministério Público de Contas, é em relação à transparência desses recursos. Há uma dificuldade enorme de você buscar as informações necessárias de como se estão sendo aplicados esses recursos. E uma boa parte desses recursos, claro, evidentemente, estão sendo bem aplicados, as informações são boas, mas um valor é muito grande, então a gente precisa saber, porque mesmo que seja um percentual menor de pessoas que estão fazendo malversação do recurso público, o valor ainda é significativo. Doutor, o deputado, o senhor e a deputada Janaína Pascoal são responsáveis aí pela relatoria que trata dos contratos relacionados à pandemia. Nesses foram contratos emergenciais. O senhor acha que o trabalho dessa relatoria pode criar regras para situações atípicas como essa? O relator geral é o deputado Thiago Aurico. Nós ficamos com uma sub-relatoria específica para assuntos de Covid. O que acontece nessas relações do terceiro setor com o Estado? Então, o Estado terceiriza para uma organização social fazer a prestação de serviço à população. Ocorre que esse terceirizado também terceiriza o serviço para a prestação do serviço que ele assumiu. Em regra, isso não é ilegal, desde que a terceirização seja para um serviço que não é o serviço que ele venceu na licitação, como, por exemplo, uma clínica que vai prestar serviços de imagem. Ela não pode terceirizar esse serviço de imagem, porque ela ganhou essa concorrência para ela prestar esse serviço, e não para ela terceirizar. Mas ela pode terceirizar uma portaria, um serviço de limpeza, não precisa ser serviço próprio dela. Então, a gente tem visto uma disfunção dessas ações no contrato, né? Uma disfunção dessa prestação de serviço em relação ao contrato com o Estado. E aí a grande dificuldade é você ter a prestação de contas desse quarteirizado, que é a CPI das quarteirizações. Então, vai dificultando a fiscalização dos recursos públicos. E o papel do legislativo, nós como deputados, temos que, além de legislar, o papel essencial é fiscalizar também, fiscalizar a aplicação dos recursos. Então eu estou como subrelator, junto com a colega deputada Janaína, em relação às quarteirizações de recursos no combate ao Covid. A gente viu que foi muito recurso empregado nesses quase 6 meses de pandemia, e isso precisa ser bem fiscalizado.
Deputado Camarinha, eu já cobri algumas reuniões da CPI das quarteirizações aqui para o Jornal da Rede Alesp e uma coisa me chamou bastante atenção em alguns convidados. Eles explicando que a quarteirização em si não seria um problema. O problema é como se faz essa quarteirização, por que é escolhido se fazer uma quarteirização. Eu lembro que numa dessas reuniões, um dos convidados falou assim, a quarteirização tem que ser uma excepcionalidade. Se tem algo excepcional para se fazer uma quarteirização, ou, sei lá, o preço vai ser um preço muito mais vantajoso, a qualidade do serviço que essa empresa é contratada vai nos prestar vai ser uma qualidade superior. Quer dizer, se não tiver essa excepcionalidade, por que vamos quarteirizar? Então, por tudo isso que eu tenho escutado, os convidados nas reuniões, o senhor, outros colegas deputados falarem a respeito, eu penso que o problema está principalmente na gestão realmente dessas quarteirizações, porque contratar uma empresa, quarteirizar um serviço, quando às vezes poderia ser feito pela própria empresa terceirizada ou até pela empresa primária, né? A economicidade do recurso público deve nortear a aplicação das verbas públicas, né? E, evidentemente, paralelamente com uma prestação de qualidade. Se a quarteirização for mais vantajosa para o contribuinte, se for mais vantajosa para os cofres públicos, com uma boa qualidade, aí sim ela se justifica. Como ela se justifica também quando a empresa terceirizada quarteiriza um serviço que não é a função que ela exerce no seu quadro social. Então, tudo isso está dentro de uma regularidade da prestação de serviço. Não pode ter o que a gente já começou a observar, uma OS, por exemplo, vence uma licitação e depois ela terceiriza todo o serviço. Ela vira uma intermediadora, que não faz sentido, né? Ela vira pura e simples uma intermediadora. Então, a CPI está apurando todas essas ações, uma parceria muito boa com o Ministério Público de Contas, com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Tivemos já audiências com o Procurador-Geral de Justiça, tivemos já com o Ministério Público de Contas, com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, também reuniões com o terceiro setor para entender melhor como é essa aplicação de recursos públicos, também com a Secretaria de Estado da Saúde. Eu acho isso muito bom, saber que nós estamos de olho, nós estamos apurando a aplicação desse recurso e o que eu acho que é importante, depois nós termos um resultado para nós aperfeiçoarmos essa relação do Estado com esse terceiro setor. Deputado, nas últimas semanas a Casa está se movimentando em torno do debate do projeto de lei 529 de 2020, né, de autoria do governador. Ele estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas e dá providências aí, em relação a isso. Qual que é a avaliação que o senhor faz aí dessa proposta? Olha, um projeto que chegou agora na Casa, nós temos um projeto muito grande, é um projeto que praticamente reorganiza uma boa parte da sua estrutura, sobretudo em relação às estatais, empresas públicas. Está fazendo aí praticamente uma revolução nesse aspecto, extinguindo, unificando algumas, e com a justificativa de que é preciso modernizar a estrutura do Estado e fazer frente também ao encontro de contas entre receitas e despesas. As informações que nós temos por hora é de que o ano que vem nós devemos ter um déficit de 10 bilhões de reais, o Estado de São Paulo deve ter um déficit de 10 bilhões de reais. Esse ano, o governo do Estado contou com o apoio da União para fazer o enfrentamento das despesas econômicas. Por exemplo, o Estado tem uma dívida mensal com o governo federal de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Esse ano, essa parcela foi perdoada, ou melhor, ela foi adiada. Então, essa conta vai ficar para o ano que vem. Recebemos do programa que foi aprovado pela Câmara Federal quase 6 bilhões de reais a mais de ajuda
do governo federal, não só para São Paulo, como para outros estados também. Então, esses valores são valores que não estarão mais nas contas do governo do estado a partir do ano que vem. Então, por isso o estado mandou esse projeto muito amplo, tá fazendo uma revisão dos incentivos fiscais de ICMS, né? Ao longo do tempo foi se dando incentivos fiscais para vários setores da economia, então está se fazendo um corte linear de 20% para todos e fazendo praticamente um ajuste e a extinção de quase 11 estatais públicas. Deputado Vinícius, eu penso que agora nós... Pois não. Desculpe interromper o senhor, a gente está no finalzinho do Jornal da Rede Alesp, desculpe interromper a entrevista, a gente está no finalzinho, o pessoal já está aqui para a gente encerrar, porque depois tem uma outra programação. Obrigado, senhor, pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Um grande abraço, obrigado. Abraço, deputado.